tudo bem? Eu estou bem e pronta para mais uma aula da nossa revista Primários da CPAD. A nossa aula hoje 3, o Filho Sonhador. Todo esse trimestre vamos aprender sobre a vida de José. E a nossa revista tem como título Conhecendo a História do Filho que Escolheu Fazer o que é Certo. Então estamos aprendendo sobre José, já vimos sobre a sua família, sobre os seus irmãos e hoje nós vamos aprender sobre os sonhos que ele teve quando era apenas um menino. Então, hoje, sonhos de José. Vamos lá? Para nós memorizarmos, o texto está em Lucas 6:38. Diz assim: Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Mais uma vez, ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las em suas mãos. Neste texto diz que Deus ele nos dará tantas bênçãos que a gente não vai conseguir nem segurar, ou seja, elas vão transbordar em nossas vidas. E na vida de José também foi. Ele sofre, né? Nós já aprendemos que os irmãos o venderam, que ele sofreu, mas no final nós vamos ver que muitas bênçãos transbordaram na vida de José. E hoje, em especial, vamos aprender sobre os seus sonhos. O texto está em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o capítulo 37, do verso 5 ao 11. Vamos ler, são poucos versículos. Vamos treinar a nossa leitura na palavra de Deus. Gênesis 37, do 5 ao 11, diz assim: Sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu, sua mãe e seus irmãos a inclinar perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio em seu coração. Então, neste texto a gente aprende dois sonhos diferentes que José tem, mostrando que ele ia ser muito importante diante dos seus irmãos e até mesmo dos seus pais. Vamos aprender esses sonhos? José chega para os seus irmãos, que já tinham bastante inveja dele, e conta este sonho. Quando ele conta, ele fala assim que cada um, eles estavam no campo e eles tinham molhos, que eram como se fosse vários trigos amarrados ali juntinhos. E o dele, em especial, ficava ali no meio, em destaque. E todos os outros molhos que tinham trigo ficavam inclinados diante dele. Ou seja, ele, neste sonho, o que era dele era muito mais importante e os irmãos dele não gostaram. Ficavam: como que você vai ser o maior diante de nós? Como você vai liderar sobre nós? E tinham inveja dele. Lembra que ele tinha aquela túnica que o pai tinha dado para ele, que tinha várias cores? Ele já era o preferido. E esse sonho causou muita inveja, muito ódio no coração dos seus irmãos. E ele teve um outro sonho. Ele falou que diante dele o sol,
a lua e 11 estrelas se inclinavam. E eles contaram também esse sonho para o pai de José. E ele falou: nossa, José, que sonho é esse que você sonhou? Quer dizer que até eu, sua mãe e todos os seus irmãos vamos estar prostrados, né? Abaixados diante de você, ou seja, você vai dominar sobre todos nós. E estes sonhos eram sonhos de Deus, que mostrava que lá no futuro, nós vamos aprender ainda, José ia ter um papel de líder sobre todos eles mesmos, até mesmo seu pai e a sua mãe. Deus, ele falava com as pessoas nessa época através de sonhos e falou com José. Só que José não deveria ter contado, porque quando ele contou esses sonhos, causou muita inveja e ódio aos seus irmãos. Mas Deus cumpriu a promessa e lá na frente nós vamos conhecer muitas bênçãos que vêm sobre a vida de José. Todos esses sonhos se realizam realmente na vida de José e ele se torna um líder. Ele se torna um líder para preservar a família que viria Jesus, o Salvador do mundo. Deus, ele usa a vida, a minha vida, a sua vida, sonhos para as nossas vidas, para que a vontade dele seja feita. E a vontade dele era enviar Jesus para nos salvar. Então, nós vamos conhecendo a história de José e como ele se torna aquele grande líder e como a família dele foi preservada, cuidada, para que um dia Jesus viesse nos salvar. Essa foi a nossa história. Conhecemos os sonhos de José. Vamos agradecer a Jesus? Senhor Jesus, muito obrigado por essa aula, por aprender a Tua palavra. Fica conosco, abençoa a nossa família, que possamos viver os Teus sonhos para as nossas vidas e esperar o momento certo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, até semana que vem, mais sobre a vida de José, o filho que escolheu fazer o que é certo. Tchau, tchau.